Bom, pessoal, vamos começar a nossa palestra. Hoje nós temos um tema muito bom, muito especial, como sempre, mas hoje nós vamos falar de uma coisa que o Espiritismo veio, na realidade, desmistificar uma palavra que muitas pessoas utilizam, mesmo porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente coloca um nome bem místico, para poder representar a nossa fantasia, a nossa imaginação. O Espiritismo veio com o nosso Hipólito Leon Denis Arrivaio em 1857, quando codificou o Livro dos Espíritos, com uma disposição muito grande, científica, de desmistificar tudo aquilo que parecia misterioso. Antes, o que era feitiçaria virou fatos explicados. O que era santos e demônios viraram espíritos comunicantes. Tudo aquilo que se parecia castigo de Deus, virou exatamente a causa e efeito. Tudo era efeito de uma causa proveniente de escolhas erradas que você tinha feito nessa vida ou em uma outra vida. A reencarnação veio demonstrar por que sofremos tanto, por que passamos por tantos reveses nessa vida. E veio também demonstrar que nós temos sempre oportunidades de repetir quando não acertamos, que o Deus, que é magnânimo, bom e justo, sempre nos dá a oportunidade de uma nova chance, de uma nova forma de reparar os nossos erros, as nossas pequenas falhas, encarnação após encarnação. E o milagre, na realidade, foi colocado, de fato, como um desses pontos principais, que as religiões, que as crenças na época tinham como uma arma política, até, para tornar você uma pessoa subalterna. Então, para você ser merecedor dos milagres de Deus, dos milagres da divindade, você precisava se comportar, pagar os dízimos. Você precisava ser uma pessoa temente a Deus. Eu até achei isso extremamente engraçado, você temer alguém ou algo ou um ser que é infinitamente justo e bom. Eu não posso temer quem é bom, eu não posso temer quem me criou, porque se eu faço parte desse Deus, eu não posso temer a mim mesmo. Então eu não posso temer, eu tenho que respeitar a mim mesmo e a divindade que me criou, respeitar sabendo me respeitar, sabendo entender a minha consciência cósmica como ser único e indivisível. E de um ponto de vista extremamente consciente, perceber que nesse mundo eu nada sei. E tenho a consciência de que nada sei, porque todas as vezes que a gente cisma em dizer que tudo sabe, a gente ignora e termina nada sabendo. Então, o só sei que nada sei de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, tinha tudo a ver com isso. Ele queria dizer exatamente isso. Ele nada sabia. Quanto mais você descobre os mistérios da vida, mais você descobre que nada sabe dela. Mas uma coisa você sabe, você tem muito a descobrir. Você tem muito a pesquisar sobre todas essas coisas que a gente chama de mistério. E aí você vai estudando e vendo que as diversas coisas que você chamava de mistério não são tão misteriosas assim. Allan Kardec veio nos mostrar todos esses pontinhos. Então vamos entender aí qual é a origem dessa palavra milagre. Então, milagre no sentido teológico. O milagre é miare, que é admirar. Admirar, etimologicamente falando. Admirável, coisa extraordinária, surpreendente.
Um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Isso é sob o aspecto religioso. Então é algo que vai contra as leis da natureza. A natureza não fez daquele jeito. Então algo vai acontecer de fantástico, misterioso, de mágico, de feiticeiro, para que você mude completamente a sua vida. Um outro dia eu estava aqui e uma pessoa diz: o que é que eu faço para fulano mudar? Eu digo: nada. Mas Wagner, assim? Eu digo: é assim mesmo. Porque se fulano não quer mudar, não tem ninguém que vai conseguir mudar ele. Porque o milagre está nele. Porque o milagre é ele. Ele é que com a força de vontade dele vai mudar para onde ele quiser mudar. Não existe milagre. O Espiritismo sempre explica isso a gente. Então vamos lá, vamos seguindo. Pensamento das massas, que é um fato sobrenatural. Nós temos aí vendo Jesus falando com Maria Madalena. O sentido teológico, derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta seu poder. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa, isso é um milagre. A gente sempre coloca essa palavra no meio. Já notou isso? Isso é milagre da natureza. Isso é milagre de Deus. Isso é milagre. A gente sempre atribui tudo aquilo que a gente não entende a um milagre. Vocês vão ver que muitas coisas contemporâneas que nós temos hoje como uma coisa extremamente corriqueira, um fato, uma realidade, antigamente seria considerado um milagre. Um milagre. Vamos lá ver um milagre que antes seria um milagre e hoje é a coisa mais normal do mundo. Seria exatamente esses aparelhinhos que vocês têm nas mãos de vocês, o telefone celular. Há apenas 100 anos atrás, não existia nem o que Grambel, quer dizer, há 100 e poucos anos atrás, não existia nem o telefone, a comunicação através do telefone, a comunicação à distância. Quanto mais a comunicação através de um celular. Então, se alguém visse naquela época alguém se comunicando com um aparelho desse, com outra pessoa à distância, sem fio, ia dizer: meu Deus, isso é bruxaria, mata esse aparelho aí e mata quem está com ele, porque isso é bruxaria, mata. Ou então ia atribuir, ou ia condenar e mandar matar, ou então ia atribuir a um milagre. Ou ia dizer que era feitiçaria, bruxaria, ou ia atribuir a um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus, a comunicação através de uma caixa. Então, muitas coisas a gente não compreende e imediatamente tasca a palavra milagre no meio. E danado é o seguinte, é que a maioria das coisas já estão muito bem explicadas pela ciência atual. É porque a gente procura pouco entender o que está acontecendo. A gente não vai atrás das explicações científicas. Por isso que o Espiritismo trabalha com a fé raciocinada. Quando a gente diz assim, o Espiritismo é fé raciocinada pura. Mas Wagner, mas vocês falam com espírito, e espírito é coisa que não se prova cientificamente. Dentro da sua ciência não, dentro da minha ciência sim. Porque eu penso no todo, você pensa só na ciência do 2 mais 2. Eu penso na física quântica, e você pensa na física material, na física normal, convencional. Do RMC ao quadrado, eu não penso nessa física. Eu penso na física, na teoria das cordas. Eu penso na física vibracional, eu penso na física do pensamento, eu penso que tudo é pensamento, eu penso que o que eu penso influencia no que você pensa. Isso é o que eu penso. E para mim é comprovado cientificamente, porque todas as vezes que eu penso, acontece. O que Jung chamou de sincronicidade, que para mim não tem nada de coincidência. Nesse mundo não existem coincidências, existem só sincronicidades.
Porque todas as vezes que eu faço o meu pensamento ser do bem, do amor, da paz, existe amor, paz e bem. Essa semana eu vi a tristeza, a revolta e a agonia se materializando mais uma vez no nosso país. Há 2 dias atrás morre Ricardo Boixá num acidente lamentável de helicóptero. E aí, de um lado tinha um monte de fundamentalista que acredita em milagres, acredita em demônios, dizendo que o grande jornalista morreu porque criticou um determinado pastor. Em contrapartida, eu vi um monte de gente jogando veneno nesse tipo de pensamento absurdo e fanático, dizendo que devia todo mundo morrer. Veja, ódio e ódio, pensamento, é um milagre sendo vibrado ao contrário. Onde existe só vibração de ódio, vai ter só vibração de ódio. Onde existe só desarmonia, pensamentos negativos, é o que vai acontecer. Milagre nenhum se propaga, né, do jeito que você pensa. Mas o milagre do pensamento, ele se propaga. Porque não é um milagre, é científico. Todas as vezes que eu penso positivamente, o universo conspira ao meu favor. Porque eu consigo plasmar na minha mente, na mente das pessoas, as coisas positivas que eu quero que aconteça. Essa energia positiva começa a calar fundo nas almas que estão ao meu redor. Um fenômeno chamado de efeito psicosférico. A psicosfera é o que nos envolve. O pensamento provoca energias, plasma coisas, modifica realidades. O que você poderia chamar de milagres. Quem antes estava morrendo, está vivendo. Quem antes estava sofrendo de uma brutal depressão, está recuperado. Aí você diz, milagre? Não! A força do pensamento. O milagre daqueles 80% que você não conhece do seu cérebro. Das potencialidades que você desconhece que você tem. Daquelas potencialidades que fez Jesus dizer, vós sois deuses. Quando Jesus diz isso, ele diz assim, você pode exatamente igual a parcela de Deus que você conhece, que é essa parcela de poder modificar as coisas através do seu pensamento. Wagner, isso é provado cientificamente todos os dias, minha gente. Todos os dias é provado cientificamente. Todos os dias acontece isso que vocês chamam de milagre. Todos os dias. Quando uma pessoa de câncer, nível 3, começa a pensar positivamente e dizer, eu não tenho câncer, não tenho câncer, não tenho câncer, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, e consegue simplesmente eliminar os tumores do seu corpo. Eu tenho um documentário que eu vou recomendar para vocês, tanto os internautas quanto a vocês aqui, chamado Heal, que é cura, em inglês. E esse documentário é fantástico, assistam e vocês vão se admirar. Tem um determinado ponto do documentário que vocês iam chamar de milagre. Que os fanáticos, os não conhecedores da mente humana, chamarão de milagre. Porque simplesmente o cara cai de bicicleta, atinge a 3ª e 4ª vértebra, comprovado através de exames. Ele fica em cima de uma cadeira de rodas, sem nenhuma possibilidade de andar na vida. Nunca mais ele vai andar. E aí ele estuda como é que o corpo é formado, como é que se formam as vértebras.
que é que ele faz? Ele, através do pensamento dele, ele reconstrói as vértebras dele. A terceira e quarta vértebra. Ele começa de vértebra por vértebra, de cima e embaixo. O homem está andando. E andando de bicicleta. Aí você diz, é milagre. Pensamento do cara. Mas Wagner, você está ignorando Deus. Não, eu estou dizendo que Deus é lindo, maravilhoso, porque te fez milagrosamente, com um potencial tão fantástico de transformar tudo o que você pensa em realidade, que não é milagre, é o seu pensamento, que pode reconstruir tudo o que você quer na sua vida, que pode plasmar todas as realidades na sua vida. Vamos lá, para os caracteres do milagre. Inexplicável, né? Origem sobrenatural, fora das leis naturais. Não existe nada fora das leis naturais. Insólito, isolado e excepcional. É tudo que a gente pensa que é o milagre. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o ciclo do maravilhoso foi restringido, mas como não havia explorado todos os campos da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. Então você vê aí todas as coisas que foram colocadas como milagre. Por exemplo, o Mar Morto. Outro dia descobriram que o Mar Morto tem uma parte, lá no Mar Morto, onde existe exatamente isso aqui, no Mar Vermelho, medidas de profundidade por sonar mostraram que uma ponte de terra subaquática, exatamente entre a praia de Nueiba e o Lago Saudita. Então, existe uma pontezinha de terra bem no lugar onde Moisés passou. E que quando uma seca demais, dá para passar a pé. Milagre? Milagre? Isso é uma questão física, tá? É uma questão natural. A natureza está lá. Se vocês querem provar, vão lá verificar. Milagres de Jesus. Você tem aqui a ressurreição dos mortos. Com Lázaro. Quem já ouviu falar de uma coisa chamada catalepsia? Quem já ouviu falar em catalepsia aqui? Pois é, o efeito cataléptico significa dizer que você morreu sem morrer. Parece que você morreu, até frio você fica, gelado, congelado. Seus batimentos cardíacos ficam lá embaixo, parece que você morreu. E se você for trancado dentro de uma gruta, passar não sei quantos dias lá dentro, você fede também e apodrece. Lógico. Jesus tira a pedra, Lázaro está em catalepsia, Jesus faz Lázaro, ele nota que Lázaro só está dormindo ali, está cataléptico, Lázaro levanta, como quem diz, Lázaro, deixa de preguiça, levanta aí, vai. Jesus podia, com os poderes mentais dele fazer isso, podia, mas ele ia derrogar as leis de Deus. Deus não fez nenhuma lei para ser derrogada, gente. Ele já fez tudo perfeito. Porque eu que faço uma coisa perfeita, eu que sou perfeito, vou derrogar a minha própria lei. Por quê? Eu fiz tudo perfeito, eu sou perfeito, e aí eu vou derrogar a minha lei? Não tem sentido isso, gente. Entendam isso, não tem sentido. Você vê aí todas as coisas. Depois você tem aí, Jesus andando sobre as águas. Você tem aí o touro correndo atrás do cara e o cara andando sobre as águas. Você tem esse calanguinho aí, que anda sobre as águas. Se chama pontes de hidrogênio. E que você consegue aglutinar essas pontes de hidrogênio na hora que você passa rápido demais. Você praticamente consegue isso. Jesus, com o poder que ele tinha mental, porque ele tinha um poder perispiritual tão grande, gente. Foi comprovado isso por Allan Kardec. Allan Kardec, perguntando aos espíritos, ele descobriu uma coisa, que existe a classificação dos espíritos.
E no nível espiritual que Jesus tinha, ele expandia tanto o perispírito dele, e ele tinha um poder tão grande de concentração, que esse poder de pensamento que nós temos escondido, os 80%, ele tinha total. Então ele conseguia fazer a ponte de hidrogênio dele a hora que ele quisesse. Não precisava ser rápido, não. Não precisava ser rápido. Ele simplesmente aglutinava os hidrogênios com o pensamento dele. É comprovado cientificamente que ele podia fazer isso daí. Ele tinha como fazer isso daí. Ele tinha expansão perispiritual. A física quântica explica isso. Capaz de aglutinar a ponte de hidrogênio ali naquele momento e passar andando sobre as águas. Wagner, mas Jesus transformou a água em vinho. Semana passada eu disse para vocês. Qual foi esse milagre? Ele tirou algumas moléculas, transformou em vinho. Porque ele tinha o poder perispiritual, mental, de pensamento, de transformar do mesmo jeito que o cara reconstruiu a coluna dele. Se o cara é um mortal, pobre mortal, reconstruiu a própria coluna, por que Jesus não transformaria água em vinho? Veja, eu reconstruí a minha própria coluna. Jesus não pode transformar água em vinho através da força do seu pensamento, do poder que ele tinha? Lógico que ele podia. Vamos para frente. O maravilhoso, expulso do domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se na espiritualidade. Por quê? Porque esse maravilhoso era muito conveniente para a espiritualidade, que foi o seu último refúgio. O Espiritismo, em demonstrando que o elemento espiritual é uma força vivas da natureza, fez de novo entrar os fenômenos considerados maravilhosos no ciclo de efeitos naturais, porque, como os outros, estão submetidos às leis, pelo interesse das religiões católicas e todas as outras religiões. E por favor, aqui não vai nenhuma crítica à religião de ninguém. Por favor, não é isso. É porque foram usadas mesmo todos esses poderes maravilhosos para impressionar as mentes, do mesmo jeito que o curandeiro faz isso. O curandeiro, ele nem sabe o poder que tem, porque ele manipula a força do pensamento dele para envolver você no seu pensamento curador, e você se cura. Não é ele que cura você, é você que se cura. Ontem, nós fizemos a nossa meditação. E ao terminar, determinada pessoa me disse assim: tu é bruxo. Eu digo... Eu achei muito engraçado isso. Porque foi somente porque existiu uma demonstração de hipnose na sala de meditação, para mostrar que existe o teu poder de concentração e que você pode, através da meditação, entrar num estado de atenção tão grande, capaz de melhorar a tua vida. Então ninguém trabalha sobre o pensamento de ninguém. É você que trabalha sobre o seu pensamento, porque você rebaixa o teu fator crítico. E a partir daquele momento, o milagre se dá. Não dá milagre nenhum. Você está pensando daquele jeito. Então você domina o teu pensamento e na mesma hora você obedece às sugestões do hipnotista. Por que funciona? Funciona porque a partir do momento em que você acredita no fenômeno, aspas, você está curado. Você começa uma modificação na sua vida. E a partir daquele momento você não tem mais aquilo, porque você viu que era muito simples fazer a mudança de vida. Bastava você se conscientizar dela, ter mais atenção sobre ela. Aí você faz toda a modificação. Isso, qualquer terapia faz isso. Mas na hora que um médico chega para você e te dá um prognóstico, o efeito é o contrário. O milagre é ao inverso. Se ele chega para você e diz assim: você tem 1 mês de vida, se prepare, vai morrer. Vai morrer.
Porque a autoridade do médico influencia a sua mente, você começa a pensar mal, e aí acabou-se, meu filho. Mas o médico pode também usar da seguinte estratégia. Muitos se curaram a partir da força do pensamento. Use o seu pensamento, o seu otimismo para se curar. A partir daquele momento começa a cura. Porque você começou a introjetar essa visão em você. E o seu pensamento é poderoso e refaz tudo. Nesse mesmo rio tem uma cura fantástica de uma mulher que tem um câncer em estágio 3. Como todos sabem, estágio 3 está bem pertinho de ir embora. Para ela faltava apenas um mês, os tumores estavam espalhados em todo o organismo, e o médico disse só esperar mesmo para morrer. Ela estava toda perfurada por sondas, recebendo quimioterapia de uma maquinetazinha, para não sentir dor, apenas para isso, porque remédio nenhum ia curar. Ela foi para uma psicoterapeuta holística, chegou lá, teve um papo cabeça, ela simplesmente acreditou e quis, começou a se introjetar. Ela tinha um mês de vida, começou a ter 2, de 2 começou a ter 3, de 3 começou a ter 4, e disseram, vamos fazer os exames novamente. Ela foi com medo danado, né, de fazer os exames. Disse, meu Deus do céu, para quem tinha um mês de vida, já está com 4. Quando fez os exames todinho, não tinha um tumor no corpo. Milagre. Não. Pensamento. Entendam uma coisa, essa moça nunca foi religiosa. Ela não rezou para ninguém, ela não fez nenhuma promessa, ela não subiu o Morro Bom Jesus, porque minha mãe me fez subir o Morro Bom Jesus, viu, dona Isona? Minha mãe, quando me viu que não ia conseguir nascer ali na puxada do fósseis, eu demorando a nascer, aí a bichinha fez a promessa. Quando ele completar tal idade, vai subir o Morro Bom Jesus, a escadaria do Morro Bom Jesus. Quando eu estava com 7 anos de idade, lá vou eu, um bichinho desse tamanho, um amarelinho desse tamanho, cabeçudo, subindo o Morro Bom Jesus, para pagar a promessa que mamãe tinha feito, para eu escapar fedendo. Mas segundo o grande Falcão, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Então, eu escapei. E, poxa, graças a Deus, a força do pensamento dela, mas não foi milagre, foi a força do pensamento da minha mãe e mais a minha grande vontade de sobreviver, porque os espíritos vêm com essa vontade, mesmo não estando totalmente conscientes quando estão nascendo, mas eles têm consciência de que querem nascer, de que querem viver para cumprir a sua missão. Então eu queria cumprir minha missão. Aí eu peitiquei e nasci, meio doido, mas nasci. Entendeu? Então quer dizer, veja, a força do pensamento. Milagre não, força do pensamento. Entendam isso, a força do pensamento. O Espiritismo tirou tudo isso. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição com o que sabemos da natureza. Então, como a gente desconhece, tudo que a gente desconhece chama de milagre. Porque a gente não sabe explicar isso. Eita, foi um milagre. Se a gente cutucar e começar a estudar, descobre que não foi milagre. Não teve milagre nenhum. Milagre de nada. Mas, Wagner, tu está desprezando Deus. Não estou, gente. Vou dizer de novo para vocês. Tem milagre maior do que Deus te dotar de toda a capacidade de cura, de toda a capacidade de plasmar a tua realidade, de toda a capacidade para mudar o teu destino, de toda a capacidade para mudar a tua vida para melhor. Tem milagre maior do que esse, do que Ele ter te feito, ter criado você,
Bastou isso, gente. O resto é por tua conta. Porque aí, a partir desse momento, você tem livre-arbítrio e o poder de autoconstruir-se ou autodestruir-se. Está nas tuas mãos. Você é essa força, uma usina potencial de força divina. Está em você, em ninguém mais, só em você. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo revela as leis, explica os fenômenos que são consequências dessas leis. A existência dos espíritos, a intervenção do mundo no mundo corporal. Então o Espiritismo sai explicando como funciona. Nós estamos estudando aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, exatamente para entender como essas coisas funcionam, de forma desmistificada. O que significa desmistificar? Tirar o misticismo do meio. Tirar esse negócio de dizer assim, não, fulano de tal pegou um caboclo aqui. Quantas vezes eu não vejo aqui, não, fulano de tal está com um caboclo. Fulano de tal está com um amiguinho. Meu irmão, não se espante não, mas você está com um amiguinho do seu lado. Eu digo, meu Deus do céu, já arrumaram um amiguinho. A pessoa não pode fazer um pantinho que o outro diz assim, é médio. Está com um obsessor. Olha, depois que inventaram o obsessor, desapareceu sei lá, a responsabilidade pelo que a gente faz. Porque tudo a gente culpa o obsessor, o pobre do obsessor. Tem até um pessoal que faz um humor espírita, que eu acho muito interessante. É muito curioso, porque eles pegam assim, o cara está dormindo, né, e está lá na cama reclamando da vida, dizendo tal, porque eu estou sendo obsidiado, esse obsessor faz tudo para me destruir e tal, o obsessor. Aí o obsessor se dana com ele, né, fica chateado e aparece. Aí o obsessor faz, aí o cara se espanta com o obsessor, aí o obsessor diz assim, calma, não vim aqui fazer nada contigo não, eu vim para reclamar. Ô meu amigo, veja só, tudo que você sofre na sua vida, tu faz tuas besteiras, tu é desonesto, tu não trabalha, é preguiçoso, é falador, conversador de besteira, cachaceiro, aí tá doente, perdendo dinheiro, endividado e tal, e tu me culpa? Rapaz, tô eu aqui querendo fazer meu trabalho de obsessão, mas tu não deixa, tu mesmo se obsidia. Quer dizer, o camarada está obsidiando a si próprio, porque existe a auto-obsessão. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, que obsidia você é você mesmo. Não é ninguém, não. É você que se auto-obsidia. E no final, o obsessor diz assim, rapaz, dá uma vaguinha para mim, para eu obsidiar tu. Por favor, dá aí, por favor, uma vaga para mim. Deixa eu fazer uma obsessãozinha aí, pelo amor de Deus. Porque, bicho, tu não deixa eu fazer meu trabalho. Tem até outros obsessores querendo pegar a minha vaga, mas eu disse, rapaz, o cara não deixa não. Não deixa nem eu fazer o meu trabalho, vocês estão querendo tomar meu lugar. Quer dizer, gente, não existe isso, tá? Então, a intervenção dos espíritos depende muito da gente. Se o maravilhoso foi expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser, e é então somente que se poderá dizer que se passou o tempo dos milagres. Milagre passou, gente, não existe mais. Os espíritos e suas manifestações não são contrários às leis da natureza. Espírito, corpo físico, espírito submetido às leis que regem o princípio espiritual. A espiritualidade, o corpo físico, submetidos às leis que regem os princípios materiais. Então, uma coisa se confunde com outra, não se confundem. O corpo físico tem a materialidade, o espírito tem a espiritualidade. Então, os dois se unem numa coisa chamada reagem intensamente sobre o outro, são duas partes de um mesmo, ou de uma estrutura total, se unem num só. Então, o que eu penso mentalmente reflete no meu corpo físico. A minha mente comanda o meu corpo físico. Aqui a gente estava discutindo no ESD, e eu disse para vocês,
Corpo são, mente sã. Não há nada mais verdadeiro do que isso. Quer dizer, mente sã, corpo sã. Desculpa, é o contrário. Todas as vezes que a minha mente está bom, quer dizer, meu espírito está bom, eu comando um veículo bom. Eu consigo construir um veículo bom. Mas também tem uma coisa: se eu não tomo cuidado no meu corpo, minha mente não consegue construir nada. Se eu não cuido do meu veículo físico, não consigo realmente fazer absolutamente nada. Então significa que o todo é muito importante. O físico e o espiritual precisam estar plenos. Ah, Wagner, eu penso bem. Pensa bem, mas não cuida do corpo. Não se exercita, não se alimenta, bebe demais, fuma demais, come demais, ou come de menos. Então essas coisas fazem com que você não coordene um veículo da forma como deveria coordenar. Aí o milagre não se dá, né? Lógico, fica difícil. Você veja que essa moça que teve o câncer estágio 3, ela era uma pessoa extremamente conectada com a natureza, yoga, fazia tudo quanto era de coisa, mesmo assim pegou o câncer. Quando a psicoterapeuta holística foi buscar a causa, eram causas emocionais. Ela se alimentava bem, vivia bem, tratava do corpo, mas tratava da mente. Ela tinha um problema emocional ligado com os parentes dela. E aí, quando ela cascavilhou esse passado dela, através da terapia, ela descobriu, ressignificou, curou. Curou de um câncer, gente, porque resolveu um problema mental, um problema emocional. Nós trabalhamos o nosso corpo mental, a nossa estrutura mental, o nosso corpo perispiritual, para agir no nosso corpo material, nos nossos chakras, nos nossos centros de força, para que eles funcionem bem. Assim se dá o milagre da cura, que muita gente chama de milagre, que não é milagre, senão a coordenação da tua mente sobre o teu corpo material. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e da alma sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são sobrenaturais. Então, para quem pensa só em matéria, pensa que tudo é sobrenatural, dizia Kardec. Não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, partem do princípio da negação de tudo o que não é material. Então, ou você acredita em crendices, como por exemplo atribuir tudo a milagres, ou então você acredita que tudo é material. Então são os dois extremos de uma ingenuidade muito grande. Nem eu posso acreditar que tudo é espiritual, nem eu posso acreditar que tudo é material. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que o Dejan gravou para a gente, um vídeo muito bom, que ele fez a gentileza hoje de gravar, falando sobre uma das curas espirituais aqui do Chico, tá certo? Uma cura que foi feita no dia de segunda-feira aqui. São várias curas, tá certo? Mas ele aí só conseguiu passar essa, mesmo porque o tempo era curto, não dava para estar descrevendo todas as curas que aconteceram, mas curas aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier nas segundas-feiras, no nosso hospital espiritual, acontecem todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós temos curas aqui, coisas impressionantes que acontecem aqui, tá certo? Olha ele aqui. Se Deus quiser, abre. Porque demora um pouquinho mesmo para abrir.
Foi. E aí, Wagner, prazer participar desse seu estudo. E eu aproveito para fortalecer mais ainda essas ideias que você com certeza está colocando para os nossos irmãos, amigos. Dentre tantos fatos que aconteceram na nossa casa, tem um que nos chama a atenção, que foi exatamente de uma jovem que há 2 anos atrás nos procurou, aflita porque havia sido diagnosticado um câncer de mama, um nódulo, um pouco mais de 1 centímetro. Mas como ela era uma pessoa de poucas condições financeiras, ela ficou na fila, na cruel fila do Sistema Único de Saúde. Sua cirurgia estava programada para provavelmente 6 meses depois. E aí ela nos procurou para uma orientação e começou o tratamento com magnetismo. E após praticamente 6 meses, quando ela voltou para fazer uma nova avaliação que seria para a provável cirurgia, foi detectado que ela não tinha mais um nódulo, que na época tinha um pouco mais de 1 centímetro. Isso foi um espanto para os médicos, que chegaram até a duvidar da natureza e da eficiência do exame. Mas o que a gente pode entender? E como eu sempre digo, é que a mente que cria uma doença, ela pode criar a eventual cura dessa doença. Com o tratamento do magnetismo, ela modificou completamente a sua forma de pensar, os seus hábitos, os seus costumes. Hoje ela é uma trabalhadora da nossa casa, graças a Deus, e aí ela mesma buscou, através do esforço interior, da crença, enfim, uma série de fatores, a sua própria alternativa de cura. Isso é muito importante e acontece demais. Lembrando sempre que não existe milagre. O próprio Jesus já nos dizia que a nossa fé nos cura. Um abraço e sucesso no seu trabalho. Bom, vocês viram aí que essa questão da cura se parece muito dessa questão do milagre, né, que a gente tanto fala, se parece muito com as coisas que a gente vê no dia a dia, né, acontecendo. Aquilo que eu disse a vocês, a gente não vê muitas coisas e a gente acha que é milagre. Na época que Thomas Edison começou com o papo dele de energia elétrica, de luz elétrica, né, de transmissão das energias, depois que Nikola Tesla veio com a energia alternada, que é essa que a gente utiliza hoje em dia, as pessoas não acreditavam em energia. Acreditavam que, poxa, nunca ninguém imaginou que alguém ia acender uma lâmpada como essa, e nós temos uma energia artificial que acham que é artificial. Isso não é energia artificial, é energia natural, são elementos químicos aglutinados, vieram da natureza, que o homem conseguiu aglutinar da natureza. Mas a energia está aí, a energia está aqui, está permeando a nossa vida. Nós somos um corpo energético. Eu falei isso para vocês da vez passada. Nós somos energia pura, nós somos essa união de forças energéticas. Nós somos esse campo energético, essa corda energética, essa vibração energética que nos faz transformar a nossa realidade. Hoje nós temos as comunicações por satélite, nós temos as televisões em plasma, que nós poderíamos chamar de milagres. Nós temos muito mais coisas, gente. Que eu sempre perco aqui o negócio. Nós temos o computador, nós temos... aí você vê aí todos os fenômenos espíritas, né? Nós temos a comunicação dos espíritos naquela época, e nós temos hoje o computador, nós temos o avião que nos leva de um canto para o outro. São várias inovações que aconteceram daquela época para cá, que a gente poderia chamar isso de milagre. Ou não podia chamar de milagre. As viagens que nós fazemos hoje intercontinentais
Daqui a pouco vai se transformar numa coisa extremamente usual, quer dizer, já é usual, mas daqui a pouco vai ser demodé. Ninguém vai nem falar sobre isso, porque a gente vai estar se teletransportando. Daqui a mais 100, 150 anos, ninguém vai estar usando um avião. A gente vai estar se desmaterializando aqui para se materializar lá no Japão. Em cerca de segundos. Reaglutinando as nossas forças energéticas. Você diz assim, Wagner, tu está ficando muito doido. Isso não é doidice. Isso é uma provável coisa a se acontecer. Ou não é? Se eu falasse em avião há 100 e poucos anos atrás, 150 anos atrás, o que é que diriam a mim? Você está doido. Se eu falasse em computador, você está doido. Se eu falasse em televisão, você está doido. E tudo isso se transformou em uma realidade. Os espíritos já falam através de uma coisa chamada transcomunicação instrumental. Quem já ouviu falar em transcomunicação instrumental aqui? Quem já ouviu falar? Clóvis Nunes explica essa transcomunicação instrumental. São as comunicações dos espíritos agora sem a intermediação dos médiuns. Olha, os espíritos já estão falando pela televisão, isso desde a década de 80, viu, gente? Desde a década de 70. Pela televisão, pelo rádio. Eles conseguem fazer com que os espíritos falem numa determinada frequência. Se vocês quiserem escutar mais sobre isso, ou ver mais sobre isso, só é colocar assim, transcomunicação instrumental lá no YouTube, que vocês vão ver várias palestras de Clóvis Nunes e de outros. O que é isso? A tecnologia chegando para a gente, porque vocês dizem assim, os espíritos, não, é que os espíritos estão começando a dizer assim, puxa vida, tá mais ou menos na hora de começar a se comunicar com eles diretamente, não vai precisar mais de médium não. A gente vai se comunicar diretamente com eles. Mas ainda estamos precisando dos médiuns. A faculdade mediúnica não vai desaparecer. Ainda tem uns que defendem que a transcomunicação instrumental só se dá quando existe um médium presente. Mas aí Clóvis Nunes sempre explicou e explica que não se dá pela faculdade mediúnica, porque foi constatado que todas as pessoas ao redor daquelas comunicações as transcomunicações são dadas ou são realizadas sem a presença de um médium ostensivo, o que significa dizer que ali não tem um canal mediúnico. Os espíritos estão realmente se comunicando através dos instrumentos eletrônicos. Veja que coisa impressionante isso. É milagre? Não é milagre, é ciência. Eles estão conseguindo nos comprovar. O que antes era milagre, nessa coisa do pensamento, ou até crença e misticismo nesse negócio do pensamento transforma a sua realidade, hoje começou a ser um evento natural desde a década de 60, 70, através da epigenética, e hoje cada dia mais comprovado. Porque a epigenética comprova que nós somos senhores da nossa própria genética, do nosso próprio código genético. Nós temos o potencial de mudar os nossos destinos, os destinos dos nossos DNAs. Isso é um negócio fabuloso. Fabuloso, fabuloso. É na hora onde você diz assim, puxa vida, quer dizer, no futuro nós não vamos precisar de medicina. Provavelmente vamos precisar de medicina para colar um braço, para costurar um bucho, como dizem por aí, como diz o Matuto. Mas para essas coisas que são como as doenças que são ditas genéticas, para os problemas cardíacos, os problemas de câncer, o desenvolvimento das células cancerígenas e tal, tudo isso vai ser curado com a força do teu pensamento, porque você vai saber dominar o teu pensamento ao ponto de se curar, ao ponto de sanar exatamente a causa daquilo tudo. Então, gente, estamos chegando a exatamente a percepção de que o milagre não existe. O Espiritismo veio exatamente para divulgar essa ideia de que o milagre já foi feito.
O milagre nasceu com a nossa criação. Deus já deu esse milagre em colocar as nossas individualidades nessa existência, nesse universo maravilhoso de grandes possibilidades, onde a física quântica e o universo das imaginações e dos pensamentos é que comandam os nossos destinos, e não forças sobrenaturais. Não tem nada de sobrenatural, tudo é extremamente natural e explicável. Um beijo no coração de vocês e até a próxima comunicação. Valeu, obrigado.